Seja bem-vinda à live de hoje. O tema da nossa live de hoje é: endometriose é genética? Então essa preocupação ela é muito presente na vida da mulher com endometriose por duas razões. A primeira razão, o primeiro motivo é porque a mulher quer entender por que ela desenvolveu endometriose. E o outro motivo, a outra razão, é o medo de transmitir a endometriose para as futuras gerações, para as próximas gerações. Então existe um medo muito forte aí. Se eu tenho endometriose, se é genético, será que eu estou condenando as minhas filhas, as minhas netas a também sofrer com endometriose? Então seja muito bem-vinda a essa live. O meu nome é Camila, para quem é novo por aqui. Eu sou terapeuta integrativa especializada na raiz emocional dos sintomas. E por aqui você aprende muito sobre a raiz emocional da endometriose, você aprende também sobre endometriose e, na verdade, sobre esse universo, né? Sobre esse universo endometriose. Porque é o meu papel por aqui. Eu sofri durante muito tempo com endometriose, hoje vivo sem, e o meu objetivo aqui é te mostrar como é que você também pode viver sem endometriose. Então, o que é genética? Gurias, quando a gente fala assim, algo é genético, por exemplo, sabe aquelas expressões que a gente usa assim, ó? Ah, eu puxei isso da minha mãe, puxei isso do meu pai. Isso é genético. O cabelo que a gente tem, a cor do olho que a gente tem, e algumas doenças que a gente tem, de fato, né, estão lá na impressão, estão escritas lá no nosso gene. E o que é, na verdade, o nosso DNA? O que é essa genética? Então, o DNA, gurias, é como se fosse assim um manual de instruções de como é que nós vamos funcionar na vida. De como eu vou ser, como é que vai ser a minha aparência física, de como é que eu vou funcionar. Então, no nosso DNA estão registrados muitos detalhes. Inclusive, está lá registrado no nosso DNA as nossas fragilidades. Então, tem algumas doenças que elas são hereditárias, certo? Mas nem todas essas doenças hereditárias, elas irão se manifestar na nossa vida. Então, existem pesquisas já mostrando que sim, que a endometriose, ela está registrada lá no teu DNA e que pode ser transmitida de geração em geração. Mas não quer dizer que o fato de nós termos essa informação no nosso manual, não determina que essa informação ela vai se manifestar na nossa vida, que nós vamos ver isso acontecer na nossa vida. Então, quais são os estudos, né, que já foram desenvolvidos que trazem essa clareza para nós? Então, existe a genética e existe a epigenética, né? E a epigenética, gurias, mostra para nós, ensina para nós que vai depender muito do nosso ambiente, do nosso meio, da maneira como a gente vive, da maneira como a gente vê a vida, desenvolver a patologia X, Y, Z. E como é isso, então, né? Isso quer dizer que as situações que nós estamos expostas na vida, gurias, vai marcar algum gene lá do nosso DNA para que aquele gene lá se manifeste. Por exemplo, eu trouxe aqui para vocês um manual meu aqui profissional, certo? Então, o nosso DNA é um manual. Eu tenho aqui um marcador de texto, tá? Então, esse marcador de texto, gurias, ele serve para marcar alguns aspectos aqui do meu texto que eu achei que eles eram relevantes e importantes. Por que eu marquei esses lugares aqui? Porque para mim isso aqui é importante, para mim essa informação é relevante. Por que essa informação é relevante para mim? Porque por causa de coisas que eu já vivi, que eu já aprendi, aquilo ali ficou relevante para mim. Pode sentar aqui a Magda, a Débora, a Joana e ler o mesmo manual e não achar importante, não achar interessante aquela informação. Assim também funciona com os nossos genes. Para eles serem marcados, para eles serem destacados, eles têm que ter um motivo, nosso corpo tem que ter um motivo. É como se estivesse todo mundo assim numa fila, né? Essas informações estivessem todas enfileiradas. E para aquela informação ali sair do lugar, desengatilhar,
Eu tenho que ter um motivo, meu corpo tem que ter um motivo. E aí a gente vai olhar para o meio que a pessoa vive. E que elementos estão nesse meio que essa pessoa vive? Então, o principal elemento que a gente conversa aqui, que vai ser gatilho, então, para esses genes se manifestarem, gurias, são as situações que nós vivemos, as situações importantes, que podem ser eventos isolados, impactantes, ou então períodos onde a gente fica exposto a intenso estresse. Um período onde eu fiquei exposto a uma situação que eu não dava conta de resolver, que eu não tinha condições para lidar com aquilo ali. E aí, então, o meu corpo vai ligar um sinal de alerta. Então, esse gene que estava lá descansando, dormindo, estava lá quietinho na dele, ele vai acordar. Isso faz sentido para vocês, gurias? Nós temos outros elementos, né, que rodeiam o nosso ambiente que fazem também alguns genes se manifestar. Por exemplo, quando a gente expõe o nosso corpo, né, a muita poluição, a muita informação, é prejudicial, o nosso corpo vai se manifestar. Uma alimentação prejudicial também vai fazer o nosso corpo se manifestar. E no caso da endometriose, então, a alimentação ela pode fazer os teus sintomas agravarem. Então, a resposta para a pergunta é: endometriose é genética? Sim, está lá no gene da mulher a endometriose, mas não quer dizer que o fato de ela ser genética, o fato de ter essa informação no gene, que essa doença ela vai se manifestar na vida da mulher ou na vida dos teus descendentes. Então, o que você faz hoje pelo teu corpo, pela tua vida, pelo tratamento da raiz emocional da endometriose, vai ser muito importante para as próximas gerações. Então, esse medo, ele pode ser acalmado, ele pode ser clareado, né? Quando a gente sabe o que fazer, então, com a minha vida, com o meu corpo, depois de ter, então, o diagnóstico. Me digam para mim, meninas, se isso faz sentido para vocês. Se o que eu tô falando aqui faz sentido para você. Se você tem dúvida, você pode colocar a tua dúvida aqui na caixinha de perguntas, tá? Aí, agora deu certo. Bom dia. Então tá bom, seja bem-vinda. Obrigada. E aí, Sinara, quando tu clicou na câmerazinha aí para participar da live comigo, o que tu tinha em mente? Nem eu sei, porque eu morro de vergonha de aparecer assim. Eu falei, não, mas eu vou tomar coragem hoje, porque faz tempo que eu tenho essa vontade. Ai, que legal, que legal. Me conta então, Sinara, qual que é o teu problema de saúde? É endometriose mesmo. Uhum. Tô sofrendo muito e já vai fazer assim, quase um ano que eu descobri já. Sim. E tu sabe a localização dos teus focos? Sim, é do lado. Assim, na verdade, eu tenho miomas e fica bem do lado direito do. Assim, pegou meu ovário direito inteirinho já. Uhum. E desde quando que tu tem os sintomas, Sinara? Ó, sintomas assim de cólica mesmo faz uns. Eu sempre tive, desde quando eu menstruei, desde os 11 anos. Só que assim, tomava um dipirona, passava. Fui médica, médico falou, toma dipirona, passa, então continua desse jeito. Aí depois eu tive filho com 22 anos, e aí foi na onde começou a ter mais cólica. Aí, há uns 7 anos atrás, eu comecei a ter muito fluxo sanguíneo. E aí, comecei a tratar só dos miomas. O médico falava que aquilo lá é tudo por causa dos miomas. E aí, um ano atrás, eu menstruei há 2 meses, muita dor, muita dor, muita dor. E aí, eu acabei descobrindo pela ultrassom normal mesmo, que eu fiz uma ultrassom para ver o útero, né, por causa dos miomas.
E aí a própria doutora que estava fazendo a ultrassom falou: Você sabia que você tem endometriose? Eu falei: Não, tô sabendo agora. E não era nem uma ultrassom específica para isso, né? E os focos eram tão grandes que ela já descobriu ali mesmo. Sim. Aí eu fiz ressonância, fiz tudo. Aí agora eu tô a efeito daquela injeção que chama Zoladex, né, para passar a dor. Mas assim, ainda eu tenho muita dor ainda. Mas não tô menstruando. Então, mesmo com bloqueio hormonal, tu sente dor. Sim, E muita. quantos anos tu tem hoje, Sinara? 36. 36. Bom, então dos 11 anos que foi a tua menstruação até os 36 anos a gente tem bastante tempo, né? Uhum. Então perceba assim, ó, veja se faz sentido isso para ti que eu vou te dizer. Lá, lá em casa, lá na família de origem, né? Na infância, vamos dizer assim. Quando vem a Uhum. cólica menstrual, na primeira menstruação, a gente vai olhar, Sinara, para situações da menina lá, da menina Sinara na infância, onde ela sentia que aquele ambiente familiar ali, de alguma forma, estava fora da norma. Tinha alguma coisa ali que fazia essa menina se sentir diferente, talvez oprimida, talvez, né? Ou talvez sentir que era muito confuso, era perigoso ser filha, ou até mesmo já ter um conceito quando pequena de que ter filha é perigoso, ser filha é perigoso. Tem alguma coisa assim na tua vida lá de pequena que tu identifica esses sentimentos? Tem sim. Uhum. Tem bastante. Ó, então olha só. E deprimida, assim, de. Tem bastante, sim. Uhum. Tu pode, faz favor, Sinara, dar uma viradinha assim no teu rosto para eu ver tua testa? Uhum. Entendeu? Uhum. Então a gente vê, né, Sinara, que tu tem uma testa mais retinha. Isso mostra uma pessoa que ela se preocupa em colocar limites. Ou pelo menos ela tem essa necessidade, né? Às vezes não consegue, mas tem essa necessidade de negação, muitas vezes, né? De talvez não querer muita aproximação. Talvez são pessoas que já sentiram assim que avançaram demais, então dá uma afastadinha, coloca limite, nega muita situação, né? Pode ser também que tenha dor aqui na região da cervical, na lombar, nos joelhos. Então, essas partes do corpo, elas também trabalham para a pessoa se colocar de uma forma de não baixar a cabeça, de não, eu não quero fazer, assim eu não gosto, assim eu não quero. Então, por dentro, às vezes a mulher tem esse sentimento de não quero, né? Nem sempre Hum, consegue isso. Não sei se isso faz sentido para ti. faz. Faz bastante. Uhum. Muito bem. Mas o teu rosto também mostra, Sinara, que apesar de tu identificar que os problemas surgiram na vida, a vida foi passando e não deu tempo de ficar sentadinha chorando, teve que tocar pra frente, né? Uhum. Teve. É assim? Me diz uma coisa, tem alguma dificuldade no intestino também? Gases, intestino preso, como é que é? Sim, eu tenho muito gases, abdômen estendido e intestino até que não. Não tem muito, não. Tá bom? Deu, voltou. Uhum. Tá. O nosso corpo todo ele conversa, né, Sinara? Por exemplo, então, essa região aqui do rosto, ela vai ter relação com o nosso intestino também, com essa questão dos gases, assim. Né? Na mulher com endometriose, ou nas outras pessoas também, quando a gente tem disbiose, quando a gente está com o nosso intestino machucado, então a gente pode ter gases, né? Pode ter distensão abdominal, Uhum. mas pode ser que outras pessoas que não têm endometriose também tenham, né? Então, o que essa região aqui do corpo, o que ela está falando sobre o intestino, né? Está falando sobre justamente essa dificuldade de
É uma coisa atrás da outra, é um problema atrás da outra, e eu nem dou conta de resolver um, já vem outro. Uma dificuldade de organizar as situações da vida, assim, parece que vai tudo acumulando, e eu tenho muita coisa para fazer e acabo não dando conta. Não sei se isso faz sentido para ti na tua vida. Nossa, muito sentido. Minha vida é totalmente assim. Uhum. Então, talvez, né, Sinara, aqui então uma coisa importante para tu prestar atenção. E quem está aqui nos assistindo também. Tenho muito gás, muitos gases, muitos gases, muitos gases. Aí eu acho que o problema todo é apenas desbiose, que é problema de intestino. Mas o nosso comportamento também pode gerar gases. Então, esse comportamento de deixar as coisas para depois, ou de aceitar muita coisa para fazer, eu aceito muita coisa para fazer e não dou conta de fazer, isso também vai gerar os gases no nosso corpo. Vai entrar esse ar, né? O corpo vai produzir esse ar justamente para liberar todo esse assunto que está travado. Olha como o nosso corpo ele tenta sinalizar, ele tenta se comunicar e às vezes a gente não entende, né? Aham. Então, uma coisa importante para ti, Sinara, é começar a de fato dizer não. Não apenas não querer, é dizer não também, né? É se posicionar, Uhum. assumir tantos compromissos assim, se respeitar mais, ter espaço mais para ti, né? Sim. E me cuidar mais, né? E o mioma tá dizendo isso também. Então, É, né? sim. Então talvez, Sinara, tu vai saber, tu pode depois anotar com calma, né? Não precisa falar se tu quiser. Mas logo depois que Uhum. teus filhos, aconteceram ali algumas situações onde tu te sentiu muito sobrecarregada, talvez até sentiu medo de perder, ou uma falta de força em segurar as crianças, vamos dizer assim. Talvez dificuldades que tu viveu, que tu passou, daqui a pouco teve que cuidar de outra pessoa, além de cuidar dos teus filhos. É alguma coisa relacionado, Sinara, a se sentir incapaz de cuidar dos teus, né? E às vezes Uhum. a mulher desenvolve mioma, ela nem tem filho. Por que ela não tem filho? Porque ela se gasta demais já cuidando dos outros e não sobra espaço para os seus, né? Então depois, com calma, Sinara, tu pode dar uma pensada. O que a gente está fazendo aqui, na verdade, é mapear aí na tua corrente do tempo que situações aconteceram em cada etapa da vida que foram importantes para o teu corpo. Então, lá quando criança, depois tu pode anotar quais as situações em que eu senti ou insegurança, ou a minha família era fora do normal, ou eu senti medo de ser mulher, medo de ser mãe, né? Porque lá a gente já tem a cólica. Aqui depois, Uhum. filhos, eu quero que tu anote depois que situações que tu viveu, onde tu sentiu essa falta de capacidade, essa impotência, com relação a assegurar os teus filhos. Tem alguma coisa que de pronto, assim, tu já lembre? Não. Assim, agora depois do filho, você fala? Situações onde tu se sentiu muito sobrecarregada. Ah, porque depois que eu engravidei, eu mudou muito a minha vida, né? Eu até então não trabalhava e eu, né, fui trabalhar essa, assim, tipo, eu só namorava, não era casada ainda. Aí foi tudo assim, tudo muito rápido, tudo de uma vez. Uhum. E o que que tu achou disso, de ser tudo de uma vez? Nossa, foi pesado, muito pesado. Uhum. Olha aí. Então, é uma palavra importante, né? Tu podia ter respondido essa pergunta com muitas palavras, mas tu Hum, respondeu com uma palavra que está relacionado à falta de força, né? Que é pesado, uhum, né? E com relação à endometriose, Sinara, pode ser que tu já tivesse
lá logo depois que tu sentiu as dores, mas pode ser que ela tenha surgido depois. Então, lá com calma depois, tu fazendo a tua linha do tempo, tu vai anotar ali desde quando tenho cólica, o que tinha lá na minha infância. Os miomas, quais são as situações que me deixaram assim, sobrecarregada, que eu senti que estava pesado demais para carregar, né? E com relação à endometriose, a gente vai olhar um outro sentimento. A gente vai olhar para um sentimento de medo. Medo no sentido de... Aí fica bem amplo, né? Aí cada história é uma história. Então, será que teve medo? Vai pensando aí. Teve medo de ter um filho novamente e ficar mais pesado do que já estava? Será que teve medo porque o parceiro, né, não estava bem encaixado, estava com dificuldade no relacionamento? Será que eu tive medo porque fiquei com medo de os meus filhos viverem as mesmas situações que eu vivi? Então a gente vai ter um medo aí nessa mulher, que ele pode ser consciente ou inconsciente. É o corpo protegendo essa mulher, né? Buscando um novo lugar para essa mulher reproduzir, fazendo um ninho em outro lugar. Então, que situações será que aconteceram na vida da Sinara que esse corpo ele ia precisar fazer esse ninho em outro lugar? Tem alguma coisa que vem na tua mente, Sinara? Olha, o único medo que eu tenho é medo de prosseguir, do novo, tipo, de começar uma coisa nova. Tipo, eu trabalho, mas eu não gosto do que eu faço, mas eu tenho medo de começar uma coisa nova e não der certo, entendeu? O meu sempre fui assim, sempre. Uhum. Esse é o maior medo que eu sinto, assim, de tudo. De ter outro filho, essas outras coisas, eu não tem não, porque eu sempre quis ter outro. Tu teve uma gravidez, então, com 22. Sim, um só. Aham. Tá. Me diz um pouco mais. O que que tem por trás desse medo de prosseguir aí? É, timidez. Eu sou muito tímida e eu acho que é isso que eu não consigo andar pra frente. Insegura. Uhum. Acho que é isso. Aham. Então aqui, né, tu usou de novo uma expressão que tem a ver com o teu formato corporal e com os sintomas do teu corpo, né? Eu não consigo, Uhum, tenho medo de prosseguir. Então isso está associado com as situações vividas, com essa parte aqui do rosto, com as situações difíceis que eu vivi e que eu não dei conta, que eu não pude olhar, que eu não pude cuidar. Então, Sinara, a gente tem que identificar que coisas podem ter acontecido na vida que tu não teve tempo de olhar, que tu não teve tempo de cuidar, mexeram aí com essa capacidade de andar. Porque o que que não está andando também? Os teus assuntos, a tua vida não está andando, por isso a gente tem os gases, né? uhum, Então, a informação que tu traz, ela está relacionada com o teu formato corporal e com o sintoma que tu está trazendo. Então, quando tu sentar lá para fazer essa pesquisa interna aí que eu tô te falando, né? uhum. Vai olhar também que situações onde eu já senti esse medo de prosseguir. Porque isso não é uma coisa nova, né? Não, não é. Então, desde quando que tu te enxerga assim com esse medo de prosseguir? Desde sempre. Desde sempre. Sempre fui muito tímida na escola, faculdade. Muito, muito, assim. Uhum. Até em médico, quando eu ia, minha mãe tinha que ir comigo. Eu comecei mesmo sozinha depois que eu engravidei, sabe? Era muito. Eu era mimada, na verdade, também, sabe? Aí depois mudou tudo, depois que eu tive meu filho. Aí eu tive que enfrentar
um pouco, sabe? Sim. Mas foi pouca aí. E quantos irmãos que tu tem, Sinara? Um só, mais velho que eu. Tem um irmão mais velho. Tu é a segunda, então. Isso. Uhum. E depois de ti, tem mais irmãos? Não. Uhum. E por que que tu disse que tu era mimada? Ah, porque assim, tipo, eu comecei a trabalhar mesmo depois que eu tive meu filho. Eu nunca tinha trabalhado na minha vida. Sempre só estudei e meu pai dava tudo, sabe? Meu pai e minha mãe. Eu fui conhecer a vida, assim, depois que eu engravidei mesmo. E já tinha 22 anos, né? Já tinha 22 anos, já estava no último semestre de faculdade, que aí foi mais, assim, já veio tudo de uma vez, né? Uhum. Sim. E aí eu tinha um sonho e tive que deixar o sonho por causa do bebê e fui ficando. Aí eu sou assim, eu cuido muito das pessoas. Eu vou me deixando, sabe? Eu prefiro ver os outros felizes do que eu. Sempre fui assim. Acho que é isso. Uhum. É isso aí. Isso tem tudo a ver com o mioma, né? Tudo a ver com o mioma. É colocar a vida do outro na frente da tua. E isso, embora assim, a pessoa ela goste de fazer isso, mas não viver a própria vida gera uma sobrecarga, né, Sinara? Como é que tu te sente? Nossa, eu sinto muito mal. Às vezes eu olho no espelho e falo assim, nossa, cadê a Sinara de antes, de adolescente, que era vaidosa, que não saía de casa sem passar um batom. Hoje eu não tô nem aí, eu saio do jeito que eu tô. E assim, faz muitos anos. Meu filho já tem 14 anos, né? E eu lembro até hoje, quando eu ganhei ele, eu tava tão desarrumada, minha colega foi visitar ele e ainda falou assim: Nossa, Sinara, mas você tá de pijama ainda, era 3 horas da tarde. Aí eu falei assim, uai, pra, pra que trocar, né? Aí, assim, e ainda eu tive depressão depois de 2 anos que eu tive ele. Foi sobrecarregando, que aí eu não aguentei. Hum, Eu me decaí e fiquei meses de cama. Sim, isso mesmo. Então, assim, ó, uma coisa que tu já pode fazer agora, Sinara, né? Agora, depois que a gente encerrar a live aqui, um exercício para tu fazer. E as meninas que estão aqui comigo, com a gente, também podem fazer. Então, tu pode escolher, Sinara, 2 épocas da vida para tu te olhar. Então, quando tu diz assim, eu sempre fui assim, quando tu diz eu sempre fui assim, para que idade tu olha a Sinara? Assim como você Assim, fala. tímida. Não, tímida desde. Minha mãe fala que desde pequenininha, desde quando eu nasci Tá, mesmo. mas desde quando que tu se enxerga assim, tímida, com medo de prosseguir, de andar pra vida? Desde da escola mesmo. Uhum. Desde o colegial, mais ou menos, assim, porque eu tinha bastante amigos, assim. Só que na hora de apresentar um trabalho, de falar lá na frente, eu não conseguia. Até na época da faculdade também não conseguia. Aí já me dava uma coisa ruim, eu saía chorando se eu tivesse que apresentar um trabalho. Eu nunca consegui, de tanta vergonha. E tu tem fotografia dessa época? Não. Não? Bom, então eu quero que, se tu tivesse fotografia, dava pra usar uma fotografia, né? Então tu pode imaginar essa menina dessa época. Não, fotografia minha de adolescente, você fala? Não, eu tenho Sim, sim. tá. Eu vou te explicar e depois tu pode entrar na live de novo, porque ela vai ficar gravada, né? E daí tu pode Aham, rever o exercício para tu fazer. Então tu vai tá. pegar uma foto dessa adolescente aí e tu vai anotar no caderno quais eram as capacidades que essa menina adolescente ela tinha para lidar com esse medo de prosseguir, com a timidez, com os desafios, certo? Então tu Hum, vai
quais eram as capacidades dessa menina. E aí tu vai fazer uma comparação, Sinara, com quem é você hoje. Lá da tua primeira menstruação até hoje já se passaram 25 anos. Nesses 25 anos, tu já aprendeu muitas coisas, tu já desenvolveu muitas habilidades, tu já sabe de coisas que aquela menina não sabia. Então, focando na capacidade, né, que é um assunto importante aqui com relação aos teus sintomas. Focando na tua capacidade. Do que tu é capaz hoje, né, do que tu és capaz hoje, com relação àquela menina. Se tu tivesse que fazer uma propaganda comercial de ti para aquela menina lá, né? Se tu se encontrar com assim, ó, Sinara, eu sou você no futuro. Olha, nós vamos passar uns problemas, mas a gente vai fazer isso, isso e aquilo. A gente vai se tornar capaz disso, disso e daquilo. Então, para que é esse exercício? Para que tu veja com os teus olhos, por isso que é para anotar. Para que tu veja com os teus olhos, identifique quais são as tuas capacidades. Porque no exercício simples, né, Sinara? Existem situações importantes na tua vida que te levaram a ter esse sentimento. E não apenas da tua vida. Situações importantes da vida do teu pai e da tua mãe também. Né? Tem que olhar. Então, isso é um trabalho maior, mais amplo, né? Mas nesse momento eu quero que tu faça esse exercício para tu identificar quais são as tuas capacidades que tu pode olhar, identificar e utilizar, começar a utilizar elas no teu dia a dia. É como se tu começasse a dar uma luz, começasse a dar um foco nas tuas capacidades. Porque o teu corpo está pedindo um movimento. É como se ele dissesse assim para ti, ó, os teus sintomas, né? O que os teus sintomas estão dizendo? Eu preciso, né, que você cuide da tua vida e que você dê ênfase para aquilo que tu é capaz de fazer. E aquilo que tu não está sendo capaz de fazer, Sinara, eu preciso que você deixe de lado um pouco. Porque senão a gente não consegue seguir daqui para frente. Os teus problemas de saúde, eles estão relacionados ao teu órgão reprodutor. É um órgão relacionado à tua sobrevivência, à tua capacidade de viver, de sobreviver, de fazer pessoas, né? Essa sobrecarga está é como se estivesse assim, Sinara, interrompendo a tua vida. Entendi. Isso aqui faz sentido para ti? Muito. Muito sentido. Uhum. Eu sempre quis me libertar disso, mas dos sentimentos, né? Mas assim, não sabia por onde começar. Sim. Então aqui tem um comecinho, né? Tem um comecinho. Tem um comecinho. Comecinho longa, né? Eu percebo que tu já me acompanha por aqui há algum tempo, né? Sim. E eu espero que em breve a gente consiga, né? Fazer essa caminhada de uma forma mais plena juntas daí, tá bom? Tá ótimo. Eu agradeço muito, muito mesmo. Do que a gente conversou aqui, Sinara, o que foi proveitoso para ti? Tudo. Tudo. Uhum. Mas assim, se tu fosse precisar destacar assim, um ponto alto, assim, dessa conversa com a Camila, eu vou prestar mais atenção nisso. O que tu escolheria? O que eu escolheria de pensar mais em mim. De deixar um pouco as coisas os problemas que não é meu, né, de lado. Uhum. Isso aí. E para isso ser visual, para isso ser palpável, é importante, então, anotar, tá? Tá. Não sei se tu tem algum caderno já, assim, de estudo para ti, de autoconhecimento. Não, não tem. Isso é importante,
compra um caderninho, né? Eu já gastei acho que uns 3 para mim, desde que eu comecei essa caminhada. Eu assisti todas as lives lá do curso, né? Mas eu nunca tive coragem de pegar o caderno para anotar. Então, faça esse movimento. Você fez um movimento muito grande, né? Que foi entrar na live. Então, É. veja o quanto tu é capaz de impulsionar para frente, Uhum. de fazer o passo. Tá bom, minha querida? Tá ótimo. Agora, então, para você sair da live, você clica no xizinho. Muito obrigada pela tua participação e pela tua contribuição aqui, tá bom? Imagina, eu que agradeço. Tchau. Bom, gurias, de tempos em tempos, então, nós vamos ter essas conversas aqui. Então, você pode ficar ligadinha, né? Para você poder participar também da live comigo, trazer um pouco dos teus sintomas, olhar um pouco para a tua história, um pouquinho, né, para a tua vida. Perceba que você que está aqui ouvindo a live, ouvindo a história da Sinara, talvez a tua história não seja parecida com a dela, mas você tem o mesmo problema de saúde que ela tem. Por que será? Então é porque você tem um jeito diferente de perceber a vida. O nome disso é percepção. E, por favor, fiquem à vontade para enviar sugestões para as nossas lives aqui. Tá bom, gurias? Um excelente dia para vocês. Beijo grande.